Sentido. Substantivo masculino. Aquilo que se pretende alcançar quando se realiza uma ação, alvo, fim, propósito. Qual o sentido da vida? Talvez essa seja uma das perguntas mais repetidas pela humanidade nos últimos tempos. O mundo procura respostas em si, para questões que estão muito além do homem. Qual o sentido da vida? A resposta não está no homem. O sentido da vida encontra respostas no Criador da vida, Deus Pai e Criador de todas as coisas. Com Ele, refletimos que você foi feito para ser eterno e por isso ajustamos nossa rota de acordo com Sua vontade e propósito para cada um de nós. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, separamos um esboço digital. Baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na App Store. Acompanhe as mensagens aos domingos e a leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Vamos juntos, como família, descobrir os propósitos de Deus para as nossas vidas. O nosso livro, Uma Vida com Propósitos, que ajuda na jornada dessa série de mensagens, chega, acaba. Então acabou mais uma vez na livraria, mas eles avisaram que essa semana estará já de volta lá disponível para você ter uma experiência mais rica ainda nessa série de mensagens. Estamos na quarta mensagem dessa série, O Sentido da Vida. E hoje nós vamos falar sobre a eternidade. Você foi feito para ser eterno. Você foi feito para viver a eternidade. Deus é eterno, porque Ele não tem começo e não tem fim. Agora, nós fomos criados para viver a eternidade. Nós fomos criados para desfrutar da eternidade ao lado de Jesus. Eclesiastes 3, verso 11 diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Deus colocou no seu coração o anseio, o desejo de viver eternamente. Até aquela pessoa que luta com pensamentos de morte, que quer acabar com uma dor ou com um vazio, na verdade, em última instância, o seu maior desejo é uma vida realmente plena, é realmente uma vida que exceda essa experiência e essa dor e o vazio que às vezes é enfrentado em um dia a dia de injustiça, de dor e de tantos problemas no nosso mundo. Mas, talvez, desde criança, cada um aqui, assim como eu, pensamos, será que a vida é só isso aqui? Será que tudo está aqui? O que acontece depois? Então, esse é um anseio natural no coração do homem, que Salomão disse, Salomão que busca propósito. Para que trabalhar tanto? Por que do sofrimento? Quem vai desfrutar de tudo? Quem pode realmente ser feliz? E ele vai chegar à conclusão que apenas uma vida aqui não tem sentido nenhum. E ele vai dizer sobre Deus colocar no coração do homem um anseio por uma vida eterna, uma vida que não termine apenas nessa experiência aqui. Hebreus 13, 14 diz: pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, buscamos a que há de vir, mas buscamos a que há de vir, a nova Jerusalém celestial, eterna. Essa é a cidade realmente justa e boa e perfeita que Deus preparou para nós. Olha que interessante o que disse Henry Van Dyke, diplomata, pastor e escritor. Ele disse: o tempo é muito lento para os que esperam. Já viu quando você está esperando? Não passa nunca. A ligação que nunca vem. Mas ele vai dizer: muito rápido para os que temem, muito longo para os que choram, muito curto para os que se alegram, mas para os que amam, o tempo é a eternidade. Você eterniza momentos por meio do amor. Você deixa marcas para a eternidade quando você ama de verdade. E esse é um convite da vida cristã, é uma vida no
amor. Uma vida que tem impacto eterno. Então essa vida não é tudo que há. A vida terrena é um ensaio geral. Você já veio no ensaio geral do Alto de Páscoa? Quando você vem, você precisa ter imaginação da grandeza do que vai acontecer. Não é? E você fala assim, aí no último ensaio, está aqui a Mariana, a Amanda, o Nixon, a pastora Leila, e aí, gente, para tudo! Fala, mas parece que já estava quase boa, vamos fazer de novo aquela cena. Aí você fala, será que amanhã vai dar certo? Até o último minuto nós estamos ainda ensaiando, porque ainda não chegou o grande finale, o grande espetáculo, o grande dia. Sabia que a nossa vida é assim? Até o último dia da nossa vida, a coisa mais importante é se preparar para o último dia. Se preparar para a eternidade. Porque tudo que nós fazemos aqui é apenas um ensaio geral. É um ensaio geral. Então, nossa vida é esse ensaio geral para a grande produção que há de vir. Talvez alguém aqui seja muito abençoado e viva 100 anos. Tá? Receba a unção para viver 100 anos. Agora é interessante, né? O Levi estava comigo ontem no carro. Ele falou, pai, acho que eu não quero viver mais que 80 anos. Porque parece que depois vai vir umas doenças, vai vir umas coisas. Então é melhor já terminar com 80. Eu já vou estar com Jesus mesmo. Né? Se for 80, eu acho que assim, quando fizer 80 a gente conversa de novo, né? Agora, se for 80, se for 90, se for 100, parece que é muita coisa, mas o que é isso diante da eternidade? Eternidade é uma coisa que não cabe na nossa cabeça, né? A gente tem um anseio por uma vida que seja muito mais, que não termine, mas a gente não tem noção do que é de fato a eternidade. E você percebe nas culturas, diversas culturas, uma percepção de que não é apenas isso aqui. Os antigos egípcios preparavam os seus túmulos luxuosos, os proviam de aquilo que eles achavam que daria uma vida melhor na vida que há de vir. E essas são as pirâmides egípcias. Você tem os incas e maias também, que pensavam da mesma forma e preparavam seus túmulos com isso. Os orientais, que queimam ofertas para os seus ancestrais. Os índios e Yanomamis na Amazônia, que comem as cinzas de parentes cremados, dando a impressão de que estão recebendo ou estão entregando algo para eles na eternidade, que eles continuam. Então, há uma percepção de que não é só isso aqui, por mais que seja errada, por mais que não acertem esse caminho, tem essa coisa no coração do homem, esse anseio de que tem que ter algo mais. E um dia o seu coração vai parar de bater, tá? E isso não pode ser uma causa de temor para nenhum de nós. Ninguém precisa ter pressa, tá? Mas, quando os meus olhos fecharem aqui, e eu abrir para a eternidade, o que vai ser? Eu vou ver Jesus. Isso não me causa medo, sabe por quê? Porque eu passei com Ele uma vida inteira. Eu o conheci, e foi bom viver com Ele em um mundo imperfeito como o nosso. Imagina o que será a eternidade. Imagina o que será com Ele a eternidade. Então, isso tem que estar muito certo no nosso coração. 2 Coríntios 5, 1 e 2. Sabemos que se for destruída, olha Paulo, tão poético, né? Se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, ou seja, se a gente morrer, tá? Temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Então, uma hora essa habitação imperfeita será destruída, mas um edifício espiritual nos aguarda. Gememos por enquanto, mas eu quero te dizer, a dor é passageira, a glória é eterna.
Os sofrimentos momentâneos não se comparam com o que há de vir. E essa é a esperança de todo cristão. Um cristão verdadeiro vive com esperança. Não tem como crer em Jesus e ser uma pessoa fatalista. Crer em Jesus e viver uma vida que não tem sentido. Trabalhar, se desgastar em uma vida sem sentido. E nós temos, não são muitas opções como o mundo fala. Nós temos duas: céu ou inferno. Jesus ou não Jesus. Jesus ou a ausência de Deus, que deixa um espaço vago para Satanás. E o C.S. Lewis, ele diz: existem dois tipos de pessoas na terra: aqueles que dizem a Deus, seja feita a sua vontade, e aqueles a quem Deus diz, então seja feito do seu jeito. Só existem esses dois tipos. Qual é o tipo de pessoa que você é? E sabe, gente, nós vivemos num mundo que a tecnologia, o entretenimento, a ciência nos deu a sensação de que a gente pode viver tudo o tempo todo ao mesmo tempo. Então escolher algo, uma única opção, parece que é muito agressivo para nós. Quando eu falo para o meu filho que ele tem que escolher entre ir na casa do amigo ou jogar alguma coisa que ele gosta, né, ele fica ansioso, porque ele quer tudo ao mesmo tempo. A geração atual tem um paradigma de vida que é o FOMO, Fear of Missing Out. É o medo de ficar de fora. O problema não é a opção que eu escolhi, as 99 que eu deixei. É as outras 10 que eu estou perdendo. Toda vez que eu escolho algo, eu estou perdendo outra coisa. É por isso que existe uma nova geração que crê em tudo e não crê em nada ao mesmo tempo. Porque é como se fosse um leque de opções espiritualistas e transcendentais, e cada uma pode me dar algo, e eu não posso ficar limitado a uma coisa só. Mas na verdade, não existem várias opções para se chegar a Deus. Existe um caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E isso pode nos colocar, somente essa verdade, somente esse fundamento, somente esse princípio e essa lei espiritual pode nos colocar em uma posição de julgamento, ou talvez ser considerado pelo mundo como um suicídio intelectual. E aí então você se torna um fanático, um cancelado no mundo, porque você acredita que só em Jesus você pode ser salvo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se nós somos uma criação, se nós temos um Deus, eu não tenho que conjecturar uma teoria religiosa, espiritual, ou avaliar apenas com uma percepção humana, aquilo que mais se encaixa no meu senso de racionalidade, intelectualidade ou justiça. Porque se eu fizer isso, eu estou determinando qual é o caminho perfeito para mim. Eu logo então me tornei o meu próprio Deus. Eu não preciso de um Deus que eu defino para Ele qual é o caminho, porque senão eu não tenho um Deus, eu estou apenas seguindo os meus pensamentos. E se eu tenho um Deus, eu tenho que me render ao plano que Ele tem, a quem Ele é, e aí sim eu me adequo a quem Ele é, e não Ele se adequa ao meu raciocínio. Por isso a criação tem que olhar para o Criador e tem que olhar para o manual dele, que é a palavra de Deus. Daí temos significado e propósito na vida. Daqui vem tudo que nós precisamos. Daqui vem a base do que nós acreditamos. Filipenses 3:7. A vida cristã é isso aqui, ó, é você negar tudo para ter a Cristo. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Se a gente for tentar explicar a eternidade, depois de 1000 anos você fala, está no começo ou está no fim? Não aconteceu nada ainda depois de 1000 anos. Aí você fala, mas como que será, né? Porque assim, eu estava vendo outro dia, aos que são turistas aí, gostam de viajar e conhecer lugares, que existem pessoas que se preparam muito tempo para conhecer um lugar. E um dos destinos mais desejados do mundo é Paris. Você sonha ir para lá com a sua esposa. Aqui o destino mais desejado é Israel. E tudo bem ir a Paris, e tudo bem ir a Israel. Se você pode ir, e Deus vai te abençoar para ter grandes experiências com a sua família, com a sua esposa. Amém?
Mas existe um negócio chamado depressão pós-Paris. Que é aquele negócio assim, você vê todas as fotos. Você idealiza um lugar que não deve existir na Terra. Aí você chega lá, aí você vai em todos os lugares e fala, pronto, já acabou, é isso aqui. Eu vi uma pessoa conversando com outra, falando assim, estavam falando sobre ir para a Alemanha. Ela falou, olha, depois de uma semana, 2, aquela comida, aquela salsicha, você vai enjoar. Depois de um tempo, esse negócio de viver fora, viver num país de primeiro mundo, experimentar isso, experimentar aquilo, é uma coisa mais normal do mundo. Então tenha certeza do que você realmente quer. Aí, eu começo a pensar, a eternidade, como é que vai ser, né? Será que a gente vai se decepcionar? Tem gente que pode perguntar isso, né? Porque assim, gente, se o céu for aquele lugar dos anjos sentados na nuvem, peladinhos e tocando harpa, a gente não quer ir para lá, não. É tudo isso? Atirando flechinha, tocando harpinha, não tem como. Não deve ser assim, não. Agora deixa eu te dizer uma coisa. O que vai ter no céu? Porque, aleluia. Porque você fala assim, o céu vai ter, quem sabe, a eternidade, vai ter uma paisagem linda. Mas a paisagem pode ser linda como for, a gente enjoa, né? Tem uma hora, 1000 anos olhando para aquela paisagem. Aí você fala, no céu vai ter recursos inesgotáveis. Mas não tem falta de recurso em lugar nenhum. Então você vai ser mais um que tem todos os recursos que precisa. Deixa eu te falar uma coisa. No céu, o céu é a plenitude da presença de Deus. O céu é a plenitude da presença de Jesus. Nós nunca vamos enjoar de conhecê-lo. E faremos isso por toda a eternidade. Aleluia! Faremos isso por toda a eternidade. E o que é o inferno? O inferno é a ausência total de Deus. Às vezes na nossa cabeça a gente fica pensando assim, né? Como que um Deus justo pode condenar pecadores ao inferno? Mas talvez a principal pergunta que nós deveríamos fazer não é essa. É a seguinte: como um Deus justo pode salvar pecadores do inferno? E isso só é possível por meio do único sangue inocente derramado, que te purifica de todo pecado, que te salva, que te limpa e que te garante a eternidade. Porque Deus é justo. O céu não vai ter injustiça. E se eu sou pecador, como eu posso acessar o céu? Você pode acessar o céu pelo sangue de Jesus. Porque assim se cumpre toda a justiça de Deus. E aí também, o que é a pessoa que escolhe o inferno? É aquela pessoa que passa a vida dizendo assim: eu não preciso de Deus, eu não sou um fanático, eu não sou um covarde, eu não sou um fraco, eu consigo resolver minhas coisas, eu não preciso de Deus para nada. Eu passo uma vida inteira dizendo que eu não quero Deus, que eu não preciso de Deus, que Deus tem que estar longe de mim, Deus tem que estar longe das minhas coisas, das minhas finanças, das minhas escolhas, da minha família. E aí seria injusto se quando essa pessoa que vive rejeitando a Deus de toda a sua vida, ela abre os olhos e está com Deus. Ela está na ausência de Deus. E aí no meio dessa questão, pode vir aquele nosso senso de, puxa, no final tinha que estar certo para todo mundo. Isso que seria justiça. Aí vai entrar a nossa fé, que nós temos um Deus que é justo e fiel. Nós não temos o Deus da segunda chance. Nós temos o Deus da milésima, da 1 milhão de chances. Nós temos um Deus que se manifesta a toda criatura. Nós temos um Deus que salva pecadores. Ele é capaz de fazer isso. Ele é um Deus que nos salvou. E nós só não estaremos no céu obrigados. Mas nós temos que escolher o que será a nossa eternidade. O que será, o que estamos escolhendo para a nossa eternidade. Porque você foi criado para a eternidade. E as suas escolhas aqui determinam a sua eternidade. Aí você pode falar assim, mas como eu que escolhi Jesus, como é que vai ser? Vai ser assim, 2 Coríntios 2,9. Olho nenhum viu,
ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É isso que está preparado para você na eternidade. A sua mente não consegue entender, o seu olho não consegue ver, os seus sentidos não tocam aquilo que Deus preparou para você. Faz o seu melhor aí agora, faz o seu melhor para imaginar o melhor que o seu olho pode ver, o mais incrível que sua mente pode conhecer. Teve gente que já imaginou em comida agora, né? Talvez alguém imaginou um lugar lindo. Pronto, você não conseguiu imaginar o que Deus preparou para você. Quando eu falo esse texto, eu tenho que ler, porque às vezes eu falo assim, né? O que olho nenhum ouviu. Mas na verdade, a eternidade é isso. Nossos sentidos, nós não conseguimos tocar aquilo que Deus preparou para nós. E nós confiamos que tudo que Deus faz é bom. Deus é bom o tempo todo. Se você pode estudar com maior profundidade no seu intelecto a palavra. Você pode conhecer e sabe, por meio da filosofia, por meio do estudo do sentido, da existência humana, e você pode explorar tudo que você puder. No final, você, para se render a Deus, vai precisar de uma decisão de fé, de confiança, de dar um pulo no escuro e crer que Deus vai te segurar. Mas é incrível nós pensarmos também que, mesmo eu creio com todo o meu coração na palavra de Deus, mas suponha que no final seja diferente do que a gente está imaginando, não tenha nada. Eu diria que ainda assim vale a pena viver com os valores cristãos. A melhor vida que nós podemos ter é de acordo com o que Jesus diz. E eu creio no que a palavra diz, que nós estaremos ainda com Ele por toda a eternidade. E agora, então, se a vida eterna é uma realidade, veja como se preparar para desfrutá-la em segurança. Vamos para o básico da vida cristã. Primeira coisa, creia em Jesus. Creia em Jesus. João 14, versos 1 e 2. Disse Jesus: creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Tem muitos aposentos no céu. Eu penso igual o pastor Fabiano falou hoje pela manhã, né? Tem gente que se fala assim, se tem muitos aposentos no céu, para todos que estarão lá, tem gente que a primeira porta que vai bater no céu vai ser na porta de Adão. A gente vai lá, um monte já, né? Para pegar Adão no céu. Para brigar com ele. O que você fez? Tem gente que não vai ter condições, a passar a eternidade não vai ter condições de se encontrar com Adão. Mas o mais importante é que Deus, Ele preparou morada para você no céu. E Jesus, quando Ele nos fala sobre crer nele, Ele fala: creia em mim e creia também que eu tenho uma recompensa incorruptível. Eu tenho uma recompensa que ninguém pode roubar. Eu tenho uma recompensa que ninguém pode destruir. Vivemos num mundo instável, vivemos num mundo que tudo muda o tempo todo, vivemos num mundo que não nos dá segurança de nada, mas nós temos uma segurança daquilo que Deus preparou para nós na eternidade que ninguém pode roubar. Você sabe que o estímulo na Bíblia para a obediência e para a entrega não é a ameaça, não é o inferno, é a recompensa eterna. É a recompensa. Se nós olharmos para a palavra de Deus com seriedade, e se formos justos nisso, nós veremos que sim, no amor, nas promessas, vai ter sempre, sabe, algo que vai nos levar ao temor, vai nos levar a temer o castigo eterno, ou uma maldição, mas tem um estudo da caminhada bíblica que vai dizer que quando aparece, por exemplo, alguma alerta para o temor, vai ter 3 para a recompensa. 3 para a recompensa. Por quê? Porque eu tenho o Deus do sim. Eu tenho o Deus que recompensa aqueles que o buscam. Eu tenho o Deus
que nos abençoa como ninguém pode nos abençoar, que nos dá o que ninguém pode dar, que tem um amor que ninguém conhece ou é capaz de entregar. Ele é perfeito! E vale a pena me entregar a Ele completamente. E crer em Jesus não é crer somente que Ele resolve os meus problemas, não é crer somente que Ele me cura de enfermidade, não é crer somente que a minha vida com Ele é mais prazerosa ou mais confortável. Não é sobre isso, é sobre render a minha vida aos pés dEle. É sobre pagar um preço para segui-lo. É sobre não negá-lo, mesmo se eu tivesse que pagar com a minha própria vida. E eu estaria com Ele para sempre, porque não é apenas uma ideia ou um conceito. É aquele que é o caminho, a verdade e a vida. É o único caminho para a vida. E é Ele que eu escolho. Eu estava agora em Portugal, semana passada, domingo passado preguei numa linda igreja lá em Lisboa, chamada CCLX, à noite preguei na MCI, Missão Cristã Internacional lá, e obrigado a você que orou por essa missão. Nós tivemos um tempo incrível ali de evangelismo, de atuação, e foi tão interessante poder andar nas ruas, fazer evangelismo, depois pregar numa igreja, em uma sociedade que tem uma forte tendência ao ceticismo, e que vive uma realidade de pós-cristianismo. E quando eu terminei de pregar, algumas pessoas vieram conversar comigo e algumas conversas me marcaram profundamente. Um casal, ao conversar comigo, disse: olha, eu fui ateu por 40... Nós somos ateus por muitos anos. O homem falou: eu fui ateu por 45 anos. E eu conheci Jesus, agora eu estou vivendo de verdade. E depois, uma senhora falou para mim, não, foi um rapaz falou para mim: olha, eu cresci e aprendi, quando eu tomei uma decisão de fé, eu escolhi crer em nada. Eu fui um cético, um ateu por 12 anos. Como foi bom conhecer Jesus. E sabe, talvez numa sociedade assim, não crer seja a regra, a tendência, mas nós temos que ter cuidado, porque numa sociedade como a nossa, que tem um alto estímulo para crer, uma alta busca espiritual, nós possamos nos contentar com uma superficialidade da vida cristã. Uma vida cristã que é uma vida de consumidor espiritual, uma vida que crê em Jesus para os nossos próprios interesses. Eu acho que todo cristão tem que ler aquele livro do pastor Craig Groeschel, O Cristão Ateu. Porque talvez tem muitos que creem em Deus para resolver os seus problemas, mas não creem em Deus para perdoar o seu irmão que o ofendeu. Não tem, talvez, uma fé para abençoar outras pessoas com os seus recursos e viver desprendido de bens e de recursos financeiros para ter uma vida liberal e abençoada por Deus, onde você crê que tudo aqui é passageiro e não se compara. Um título, uma posição ou uma conquista financeira não se compara com aquilo que há de vir, e você então coloca tudo a serviço do reino de Deus. Talvez, quando eu comecei a ler esse livro, eu me assustei com a forma que o Craig Groeschel começa a descrever a fé nos ambientes que ele vivia de alguns cristãos. Ele dizia, na faculdade, eu tinha um grupo de oração, onde um dos pedidos de oração ali naquele grupo foi uma vez, onde uma pessoa pediu oração, que ele estava tendo uma relação sexual com a namorada e estava orando para ela não ficar grávida. Até o ladrão pode orar para Deus abençoar o roubo dele. Sabe, outro dia eu vi um vídeo, uma pessoa me mandou uma cena onde havia um traficante com uma arma no para-brisa do carro e tocando um louvor no carro. Deus vai na frente, quebrando, correndo. Meu Deus do céu. Sabe, crer em Jesus não é pegar toda a bagunça da nossa vida e colocar Jesus no meio, sabe? Não é colocar todos os nossos desejos e anseios, não abrir mão de nenhum deles, não renunciar nada e dizer: Jesus, abençoe tudo isso aqui. Não, é de fato você deixar tudo aos pés dele e deixar que ele defina tudo que você faz.
que Ele dirija toda a sua vida, tem que nascer nele, tem que terminar nele. Ele vai definir o que fica e o que sai da minha vida, não são os meus sonhos e os meus desejos. Eu não vou seguir, os meus sonhos e meus desejos, vou pedir para Deus abençoar. Eu vou decidir que Ele decida se eu vou ter que renunciar a todos os desejos e quais são os desejos e planos que Ele tem para mim, e que seja feita a vontade dEle e não a nossa. Isso é de fato crer em Jesus. Então creia completamente em Jesus. Agora isso não significa que você creu em Jesus e já está tudo resolvido e você já mudou por completo e só assim você é um cristão e não é um cristão ateu, não. Você creu em Jesus, você abriu mão de tudo, agora é um dia de cada vez. Agora é um dia de cada vez. E aí, a vida cristã vai se revelar muito bem, no futebol, no trânsito, na paciência do dia a dia. Amém? Então vem amanhã também, para crescer na paciência. Amém? Mas crer em Jesus vai nos levar a essa certeza sim, que a nossa vida é para a eternidade. C.S. Lewis, ele disse: uma vez que um homem está unido a Deus, como ele pode não viver para sempre? Ou seja, crer em Jesus, renunciar à nossa própria vida para nos entregar completamente a Ele, é nascer de novo, e agora eu estou unido a Deus, amém? Se eu estou unido a Ele e Ele é eterno, como eu não vou ser eterno também? Não é poderoso demais isso? Então crer em Jesus é também receber essa união com Deus que me leva à vida eterna. 1 João 5, 5 e 6, quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Amém? Então, segundo, para você ter essa realidade da vida eterna com segurança, creia na eternidade das promessas de Deus. Mateus 24, 35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Crer que Deus é eterno significa que Ele também é a sua própria palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Deus também é a sua palavra, e se Ele declarou promessas, e se Ele é eterno, as promessas dEle não morreram quando chegaram a enfermidade na sua vida, as enfermidades. As promessas dEle não acabaram, não morreram, porque você está passando por um problema, por uma luta financeira, por uma dor, por uma luta, por um processo doloroso. As promessas dEle continuam vivas e Ele continua atuando. O mundo fica instável, o mundo muda o tempo todo, mas nenhuma das promessas de Deus deixarão de ter efeito, deixarão de ter poder, deixarão de sustentar você. Creia nas promessas de Deus e não seja abalado por nada nesse mundo. Aleluia, aleluia. As promessas de Deus não ficaram fracas e raquíticas, não ficaram anêmicas porque você perdeu o emprego, porque ela terminou com você, porque você foi traído, porque as coisas ficaram incertas. Ele prometeu que estaria com você até o fim, e Ele vai continuar com você até o fim. Crer que Ele é eterno significa que eu quero um Deus que na hora do meu problema, sim, Ele estará lá, assim como na hora das conquistas. Amém? E Ele prometeu: vou estar com você até o fim. Agora só uma curiosidade aqui, às vezes é falado, eu já falei isso, tá? Então eu também me coloco dentro desse erro, de falar, tem gente que fala assim, não temas aparece 365 vezes na Bíblia, uma para cada dia no ano. E aí assim, a versão, por exemplo, em português, que mais tem o não tema, João Ferreira de Almeida atualizada, é 92 vezes que aparece. Aí você fala, então não é para cada dia do ano? Como é que funciona isso?
Agora, deixa eu te dizer uma coisa, quando é o Senhor que está dizendo não temas, apenas uma vez já seria suficiente. Agora tem 92, amém? E sobre as promessas de Deus, lá em Hebreus 6,18 vai dizer que Ele não precisa ser lembrado de suas promessas. Ei, tem gente que prometeu algo para você e esqueceu, mas Deus jamais terá que ser lembrado das promessas que tem na sua vida. Você pode esquecer, Ele nunca vai esquecer. Amém? É você que vai ser lembrado do quanto Ele te ama. Também Ele não esquece dos seus filhos, nem por um segundo. Está lá em Hebreus 13,5 e lá em Mateus 28,20. Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Creia nas promessas de Deus. 1 João 4,18, na Bíblia de Jerusalém diz: não há temor no amor, mas o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor implica em um castigo, e o que teme não é perfeito no amor. Deixa eu te dizer uma coisa, há cerca de 20.000 promessas na palavra de Deus, e todas elas são eternas sobre a sua vida e sobre a sua história. Aleluia! Tem gente que começa a ler a Bíblia e começa a dizer assim: não, isso aqui era para o povo de Israel no exílio na Babilônia, isso aqui era para aquelas pessoas daquele contexto, para aquele tempo. Então não significa que Deus prometeu sobre você. Ou seja, se você ler toda a sua Bíblia, é apenas um livro histórico. E esse negócio de promessa de Deus é coisa de um povo pentecostal meio doido. Deixa eu te falar uma coisa, as promessas de Deus são eternas. E as promessas de Deus que sustentaram seus filhos em um tempo de exílio na Babilônia, de sofrimento, são promessas que me sustentam até quando eu estou sofrendo pelos erros que eu cometi. E Deus está me dizendo: se você me obedecer, se você olhar para mim, eu estarei lá e eu vou abençoar você. São promessas eternas. Fique com as promessas de Deus. Ele é eterno e Ele não deixou de existir no meio da situação em que nós estamos enfrentando. Terceiro, para você desfrutar com segurança a vida eterna, creia na herança de Jesus. Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Mateus 25:34. Aleluia! Quando você desfruta algumas coisas que Deus te dá, e eu fico imaginando o que a gente vai pensar entrando no céu, na eternidade. A gente vai olhar para tudo e falar assim: eu não fiz nada para merecer tudo isso. Nada que eu fiz justifica o que eu estou recebendo. E é verdade. Não é o que você fez, é a herança que você tem. Quantos são filhos de Deus? Levante a mão. Você tem herança do seu pai. Todo pai tem uma herança, e esse pai é o melhor, tá? Esse é uma fonte inesgotável. Amém? Creia na sua herança. Creia que um filho de Deus tem herança. Um filho de Deus tem as conquistas do seu pai. E quarto, creia em seu novo nascimento. Creia em seu novo nascimento. João 3, verso 3-7. A aula de Jesus para Nicodemos. Olha a aula de Jesus. Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? Nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Nicodemos procura Jesus à noite, porque ele estava mais preocupado era com a reputação dele. Imagina ele ser visto com Jesus. Os fariseus, os saduceus iam rejeitá-lo. Ele tinha, uma reputação a zelar, era isso que ele se pensava. Aí ele vai conversar com Jesus, e só que ele tem a mente de um religioso. Ele não tem a fome que define o seu pensamento. Não é o relacionamento. Então ele tem a cabeça de um religioso. Para ele não faz sentido nenhum. Como é que eu posso nascer de novo? Deixa eu te dizer uma coisa. Um religioso sempre está questionando a respeito da salvação. Não cabe na cabeça de um religioso a salvação.
não cabe no seu senso de justiça, não cabe na sua cabeça de ritos e dogmas religiosos. Mas quando eu creio de fato em Jesus, eu me entrego completamente a Jesus, eu sou unido com Ele. Eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito por me entregar a Jesus. E isso não é uma desculpa para eu continuar fazendo o que é errado. Mas eu nasço espiritualmente de novo. Eu sou uma nova pessoa em Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Você que talvez tenha lutado com tentação, ou você que caiu hoje e está aqui falando, será que Deus me recebe de novo? Deus está vendo o sangue do Filho dele sobre você. Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Ele está pronto para te perdoar. Ele está de braços abertos. Ele deu um remédio que cura você. E quando você recebe esse remédio, que é a cura e o perdão, Ele se alegra em te ver nessa casa. Ele não te olha com julgamento. Ele está feliz porque você veio de novo buscá-lo. E hoje tem recomeço fresco para você. Tem novos começos. Tem tempo novo, tem uma nova oportunidade fresca do céu. Abrace essa oportunidade. Quando o pecado chega, primeiro ele vem com uma primeira promessa de que você vai ser feliz como nunca. Depois de 5 minutos você se sente a pior pessoa do universo. Aí Deus chega no jardim e fala: Adão, onde você está? Veja que Deus não pergunta: Adão, o que você fez? Deus pergunta: aonde você está? Porque se você está com Ele, sempre tem esperança. Agora, se você está tentando resolver com um paradigma que não fecha na sua cabeça, não vai fechar. Venha para os braços de Deus. Creia que nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem o presente, nem o porvir, nem poderes, nem autoridades, nem principados, nada mais pode separá-lo do amor de Deus. Sabe, a salvação é um dom de Deus, os dons de Deus são irrevogáveis. É promessa de Deus, você é salvo pela graça e não pelas obras. A graça não pode ser entendida, ela tem que ser experimentada. Experimente hoje o poder da graça de Deus sobre a sua vida. Você não é o seu pecado. Quantas vezes a gente fala isso aqui? Sabe, não é uma palavra de efeito para fechar uma frase ou um conceito, é uma verdade espiritual. A cruz e o sacrifício é maior do que qualquer coisa que você tenha feito. O acusador usa a culpa para te distanciar de Deus. O acusador te julga para que você não se sinta digno. Hoje é dia de colocar por terra os pensamentos do acusador. E isso não vai fazer de você alguém que vai sair daqui, vou sair pecando, né? Porque já que Jesus perdoa. Mas se você vem para Deus, Deus perguntou para Adão: aonde você está? Quando você recebe o seu perdão, você é constrangido pelo amor dele. Você é atraído para ele. Você é trazido para perto. Sabe, nós temos batismos aqui. E nós não batizamos para ser salvos. Nós somos batizados porque já somos salvos. Zaqueu não vendeu os seus bens para resolver as dívidas que ele tinha com que ele tinha roubado, para então entrar no céu. Antes disso, Jesus tinha dito: houve salvação naquela casa. Ele não fez para ser salvo e então entrar no céu. Ele se arrependeu primeiro e recebeu Jesus. E por isso, por ser salvo, ele fez o que fez. A salvação nos leva a uma nova atitude. Não são as nossas atitudes que conquistam a salvação. Sabe? Creia que o Senhor traz, sim, salvação plena, completa, por meio do seu sacrifício sobre a sua vida. Ei, você não é alguém que somente frequenta cultos. Você não pode ser alguém que somente, sabe, começa a conhecer a Bíblia. Você precisa nascer de novo. Você precisa andar em novidade de vida. Você precisa viver como filho
de Deus. E quando a gente começa também, sabe, a experiência e a certeza do novo nascimento vai contrapor a outras teorias religiosas. Por exemplo, se eu sou eterno, então deve existir reencarnação. Será que é isso? O que a Bíblia fala a respeito da reencarnação? Gente, faz sentido, né? Assim, não, eu mandei mal nessa vida, mandei mal pra caramba. Então na próxima eu vou ser um cachorro de rua. Não combina nem como a gente olha para a criação. Imagina olhar para um cachorrinho, um pet, né? Falar, isso aqui é um cara que mandou mal na outra vida. Então agora ele tem que mandar bem para ver se ele melhora na próxima vida. Imagina, gente, imagina como é desumano olhar para um paralítico, alguém que tem alguma limitação no corpo e falar, não é porque, sabe, na outra vida. Faz sentido isso? Parece que as pessoas estão dizendo, se a gente for olhar mesmo com profundidade, não faz sentido nenhum. Talvez você faz isso para resolver uma questão de justiça, por causa de inferno, não sei o quê, mas isso é muito mais injusto. Não faz sentido nenhum. E também eu creio, não só porque na minha mente é algo injusto, mas é porque a Bíblia diz, Hebreus 9, 27, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois enfrentar o juízo. Aí na sua cabeça fala assim, não, mas se eu morrer uma só vez, eu ia ter que viver umas 50 vidas até chegar no ponto de ir para o céu. Você pode ver 1000 vidas que você não vai chegar no ponto. Tá? Depois que você morrer, você vai ser salvo pela graça, assim como você foi salvo pela graça. E você vai entrar no céu não porque você fez o suficiente, mas porque Ele fez o suficiente para você. E isso me dá acesso à eternidade. Então, a Bíblia condena a questão da reencarnação. Consultar espíritos vai gerar o quê? Contaminação espiritual. Não recorram aos médios, nem busquem os que não busca quem consulta espírito, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Também consultar espírito é ser enganado e ser atraído por doutrina de demônios. 1 Timóteo 4:1, o Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ei, você não é dirigido por consultar espíritos, você é dirigido pelo Espírito Santo. Ele é suficiente. Aí você fala, não, mas eu quero ouvir a voz daquela pessoa amada, vou consultar. Mas é verdade, porque falou exatamente como ele era. Ele apareceu por meio do consultor espiritual, do médium, e falou até de coisas que só eu e ele sabia. E o demônio não sabe das coisas? Não imita a voz? A Bíblia fala que isso é contaminação espiritual. Você não precisa dessa experiência para ter esperança, você precisa do Espírito Santo. Amém? Se a Bíblia dissesse que era algo lícito e bom, eu faria. Mas a Bíblia diz que isso é contaminação espiritual. Então, a partir de então, isso se torna uma verdade para mim, é contaminação espiritual. E a esperança que eu tenho em Cristo é suficiente. Aí você fala assim, e os espíritos que realizam cirurgias espirituais? A gente já percebeu que tem muita enganação, tá? Uma vez eu fui naquela cidade lá de Goiás que tinha aquele charlatão que fazia cirurgia espiritual e tomando café em uma parada de estrada, uma das pessoas falou assim, olha, é muito dinheiro, muita manipulação e muita gente que morreu, que é levado para dar óbito em outra cidade, e o povo indo lá e gastando uma grana. E mesmo se tiver algum tipo de poder, eu pergunto para você, se tem algum poder, tá bom? Se tem alguma manifestação de poder, então eu creio. Aonde tiver um poder agora, eu estou lá. Porque o que a Bíblia vai dizer? Quem são esses que realizam espírito e não são da parte de Deus? Realizam, tem poderes espirituais e não são da parte de Deus. Apocalipse 16, 14. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eu não preciso de um poder apenas. Eu preciso de um Salvador que me ame. Eu preciso de um Redentor. Então eu não posso ser enganado por qualquer tipo de estratégia, de poder, de espíritos, para então crer. Sabe,
a Bíblia não fala de reencarnação, a Bíblia fala de encarnação. João 1,14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. A Bíblia não fala de reencarnação, a Bíblia fala de ressurreição. Como está escrito em João 11, 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Eu creio na revelação da palavra de Deus. Essa é a verdade. João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida. A vida eterna está em Jesus. E sabe, muitas pessoas pensam nisso quando tem o óbito de uma pessoa querida. Sabe, a vida eterna, a salvação. Nós não podemos pensar na eternidade apenas quando vemos as pessoas partirem. A eternidade é real todos os dias da sua vida. É por isso que a Bíblia fala o que está escrito em Eclesiastes 7,2. É melhor ir numa casa onde há luto do que em uma casa onde há festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A morte é o destino de todos. Depois que terminou esse dia, você pode ter ficado mais parecido com Jesus, ter criado memórias inesquecíveis, mas é um fato. Você ficou um dia mais perto da sua morte. Só que isso não nos assusta, porque morrer não é morrer, é viver eternamente. É abrir os olhos para a vida eterna. Amém? Então, a melhor hora para pensar sobre a eternidade é agora, enquanto estamos vivos. E Matthew Henry, ele disse assim: é necessário que o assunto de cada dia da vida seja se preparar para o nosso último dia. O assunto de cada dia é ter uma vida sem arrependimentos, é ter uma vida na verdade, na fé e na palavra, é ter uma vida que se prepara para o último dia. O nosso último dia pode ser a qualquer hora, porque vamos partir, porque todo mundo que está vivo pode morrer, e porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser essa semana. Eu estou aguardando a volta do noivo. Amém? Eu estou aguardando. Então, o nosso tema de vida tem que ser esse, 2 Coríntios 5,7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. O que vemos parece que, sabe, é tão real que parece que vai durar para sempre, mas na verdade a gente vive por meio da fé. Então, a eternidade existe, você foi feito por Deus para ser eterno e você precisa fazer a sua escolha. A sua escolha, se você quer viver a eternidade com Jesus ou afastado dele. Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente agora é hora de você poder dar uma resposta para Deus. À luz do que você recebeu nesta mensagem de fé, pregada com tanto amor, uma mensagem bíblica de Deus para o seu coração, é hora de você dar uma resposta para o Senhor. E eu quero convidar você a dar uma resposta e quero fazer 3 convites para você. Aí na sua tela agora aparece um QR Code e um número de WhatsApp para que você que tomou uma decisão possa então entrar em contato conosco agora. O primeiro convite é se você ouviu esta mensagem e quer tomar uma decisão de arrependimento e de receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida agora. A outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Talvez você se desviou dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento, de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica, bem-vindo de volta à família da fé.
E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado. Então, se você quer ser batizado em águas, se você está em São José dos Campos ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade ou aí na sua cidade, entre em contato conosco agora, pelo WhatsApp ou pelo QR Code e diga: eu aceitei Jesus, eu quero ser batizado, eu não tinha sido batizado em águas ainda, no batismo de imersão, que é o batismo que Jesus viveu lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e eu quero ser batizado em águas também. Então entre em contato conosco. Amém? Então, bem-vindo à família da fé, parabéns por tomar uma destas decisões hoje, após ouvir esta mensagem. E o nosso campus online aqui da Igreja da Cidade está aqui para servir onde você estiver. Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por cada um que recebeu agora a Tua palavra e ela tocou no coração e eles estão dando uma resposta para o Senhor. Eu abençoo cada um dos que nos acompanharam agora nesta transmissão. Que o Senhor abençoe as suas vidas, os que tomaram a decisão de te aceitar, de voltar para a igreja ou se batizar, nós assim os recebemos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você tem qualquer outra dúvida também, aí no chat ou nas nossas mídias sociais ou no WhatsApp, mande para nós e nós vamos entrar em contato com você. Somos a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. E aqui no Campus Online, uma família para pertencer onde você estiver. E seja bem-vindo também às nossas celebrações presenciais. Você pode ver aí no vídeo também os horários e os dias que temos celebrações. Bem-vindo, Deus te abençoe e até a próxima.